sobre a raiz enésima de C. Mas isso implica o seguinte: o que acontece quando eu pego dois números positivos numa desigualdade e inverto os dois? O que acontece com isso? Já foi feito aqui, a desigualdade inverte. Então isso implica que 1 sobre o módulo de x é maior do que o quê? A raiz enésima de C. O que acontece se eu jogar a enésima potência aqui? A enésima potência é uma função estritamente crescente, já foi visto, mas está nas notas. Se eu partindo daqui, se eu elevo isso a enésima potência, isso fica quanto? 1 sobre módulo de x elevado a n. E quanto é que fica isso elevado à enésima potência? C. Muito bem. E como é que fica a desigualdade? Ou seja, isso implica que 1 sobre x elevado a n é maior do que C. Vou juntar isso aqui num todo, o que significa essa sequência de implicações daqui para cá? Significa o seguinte: logo, qual é a conclusão? Eu posso escrever assim: x menos p menor do que delta maior do que zero implica o quê? 1 sobre x elevado a n maior que C. Portanto, o que é que diz essa implicação? Essa implicação diz o quê? Que eu posso fazer 1 sobre x elevado a n ficar tão grande quanto eu queira, basta que P, não tem P, é o quê? O que é aqui? Zero. Não sei porque eu estou botando. Eu estou botando P porque eu estou pensando na definição, mas aqui no caso bem específico, que é zero. Obrigado. Então, isso aqui implica 1 sobre x elevado a n maior que C. Ou seja, eu posso fazer isso aqui ficar tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o quê? O x suficientemente próximo de zero. E qual próximo de zero ele deve estar para que isso seja maior do que C, dado o C positivo? Basta que isso aqui seja menor que delta, com delta igual a quem? A 1 sobre a raiz enésima de C. Tá certo? Quando você tem esse tipo de coisa aqui, ó, quando isso ocorre, você escreve o seguinte, você escreve que o limite, vou colocar aqui, que o limite de f de x com x tendendo a p é igual a quê? A mais infinito. Tá certo? Quando isso aqui ocorre, você escreve isso, tá? Portanto, o que é que eu posso escrever aqui? O que é que eu posso escrever aqui? Ou melhor, escrevendo. Isto diz que o limite com x tendendo a zero de 1 sobre x elevado a n é igual a quanto? Mais infinito. Com n, ó, com n par. Com n par. Tu diz que o limite com x tendendo a zero de 1 sobre x elevado a n é igual a mais infinito. Tá? Fazer uma tabelinha aqui para vocês, ó. Vou fazer uma tabela aqui em azul e vou colocar o seguinte. Tá? Vou colocar aqui o x, aqui 1 sobre x2. 2, n igual a 2. Se eu considerar o x igual a... Pegue 10 elevado a menos 2. Quanto é 1 sobre x ao quadrado? 10 a 4. Se eu pegar aqui 10 elevado a menos 12. Quanto é 1 sobre x ao quadrado? 10 a
24. Se eu considerar aqui como sendo 10 elevado a menos 94, por exemplo, quanto é que dá 1 sobre x ao quadrado? 10 elevado a quanto? 188. O que está acontecendo aqui com esse x que eu estou colocando? Ele está tendendo a quem? A zero. E o que acontece com 1 sobre x ao quadrado? Que eu posso escrever aí? Vai a mais infinito. É isso que eu quero dizer. Então, limite de f de x com x tendendo a p é igual a mais infinito. Quando x tendendo a p, f de x cresce. É isso? Não, não é isso. F de x explode. F de x vai a mais infinito. Eu posso ter o x tendendo a p e f de x está crescendo sem estar indo a mais infinito. Não é f de x cresce, f de x explode. Cresce. Tá? Ou seja, limite de f de x com x tendendo a p é mais infinito, quando eu posso fazer o valor f de x ficar tão grande quanto eu queira. Bastando para isso, tomar o x suficientemente próximo de P. Ó, eu posso fazer, olha aqui, ó, dado C, você pode fazer com que 1 sobre x elevado a n seja maior do que C. Basta o quê? Basta pegar x de modo que x em módulo seja menor do que 1 sobre a raiz enésima de C. E é isso que é o limite de f de 1 sobre x elevado a n, com x tendendo a zero, ser igual a mais infinito. Tá? X tendendo a mais infinito. Bem, seja f uma função e p um número real. Nós dizemos que, vou aproveitar aqui o ensejo, aproveitar aqui o cor para escrever. Nós dizemos que o limite de f de x com x tendendo a p é menos infinito, quando para cada c o quê? Para cada C negativo, existe delta positivo, tal que isso aqui implica... Eu posso fazer o f de x tão grande quanto eu queira negativamente, o grande é grande em módulo, tá? Tão grande quanto eu queira negativo, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de P. E como é que eu escrevo isso? Se isso ocorre, esse limite é quanto? Menos infinito. E é óbvio, gente, é óbvio, ó, o que é que diz esta proposição aqui, ó? Por que eu coloquei essa proposição? Engraçado que na aula passada eu coloquei essa proposição e deixei ela solta. Não me lembrei de usar. É a idade, né? Tá? Escrever as coisas e não... O que é que diz essa proposição? Essa proposição diz o seguinte: se o número real é o limite de uma função num ponto, numa vizinhança desse ponto, a função é limitada. Ela é limitada superiormente e inferiormente. Tá? Mas olha uma coisa aqui. Se o limite de uma função num ponto é mais infinito, em qualquer vizinhança aberta e estrita desse ponto, a função não é limitada. Porque eu posso tomar valores para ela tão grandes quanto eu queira. Portanto, se o limite é mais infinito, o limite não pode ser também um número real. Tá certo? Então, quando o limite é mais infinito, o limite não pode ser um número real. Por isso que eu digo, ó, dado um limite num ponto, há 4 possibilidades para eles. Quais são? Ou ele é um número real, ou ele é mais infinito, ou ele é menos infinito, ou não é nenhuma das 3 coisas anteriores. E aí você diz que o limite não existe. Tá certo? Ele não pode ser mais infinito e ser real. Ele não pode ser mais infinito e também ser menos infinito. Ele não pode ser real e ser... Entendeu? Ou é uma coisa ou outra. Então há essas 4 possibilidades com limite. Ou o limite é mais infinito, ou é menos infinito, ou é um número real, ou não
existe, quer dizer, não é nenhuma das três coisas anteriores. Tá certo? Agora, isso aqui diz que o limite de 1 sobre x2 com x tendendo a zero é mais infinito, o limite de 1 sobre x4 com x tendendo a zero é mais infinito, só que tem uma situação que é a seguinte, ó, o que é que você acha que é o limite? Vou colocar bem aqui, ó. Limite de 1 sobre x com x tendendo a zero. O que é que ocorre aqui? Passe mais informação. Exatamente, era essa a resposta que eu queria sua. O limite com x tendendo a zero pela direita é quanto? Mais infinito. Mas se for o x tendendo a zero pela esquerda, menos infinito. Tá? De fato, aqui quando o n é par, com x tendendo a zero, dá mais infinito. Tanto pela direita como pela esquerda dá mais infinito. Mas se o n é ímpar, muda. Tá? Então tem a definição de limite lateral. Esse conceito aqui é o que nós chamamos de limite infinito no finito. Limite infinito, quer dizer, a resposta do limite é mais infinito ou é menos infinito, mas é o limite num ponto, que é finito. Isso aqui é o limite infinito no finito. E aí você tem a definição de limite lateral. Só para fazer menção aqui, colocar mais. Professor, Diga. para você dizer que a função é limitada anteriormente, por exemplo, ela precisa ser sempre maior ou igual a essa função também? Tanto faz. Porque se a função é limitada superiormente, porque ela é maior que ou igual a um certo c, para todo x, se f de x é maior que ou igual a c para todo x, f de x é maior que c mais 1 para todo x, não é? Que c menos 1. Ó, se f de x é maior que ou igual a c para todo x pertencente a x1, f de x é maior que c menos 1 para todo x pertencente a x1. Então, na definição, tanto faz você botar maior como maior que ou igual. Porque se existe uma constante c, existe outra constante. Se existe uma constante c que vale maior que ou igual, existe uma constante tal que vale maior. É indiferente, tá? Tanto faz botar maior que ou igual como maior. Entendido? Hã? Não, existe uma constante, não tem a constante. Essa função, ó, essa função aqui, a que eu coloquei, f de x igual a quê? A 1 sobre x2 mais 1, que eu a limitei aqui, não foi? Qualquer que seja o x real, e com 1 é menor ou igual, porque no zero ela é 1. No zero ela é 1. Então, mas eu podia colocar aqui 2. Se eu colocar 2 aqui e menos 1 aqui, continua funcionando. Entendeu? Tá? Então, esse C é cota superior, mas não tem artigo definido. Existe a cota superior. Se tem uma cota superior, tem infinitas. Porque qualquer número maior que essa cota superior que você consegue, também é cota superior. Tá? E qualquer número menor que uma cota inferior, também é uma cota inferior. Tá bom? Então, definição. Sejam f uma função,
F uma função e P o número real. Nós dizemos que limite de f de x com x tendendo a p pela direita, tendendo a p pela direita, é mais infinito. Para a função IP numeral, nós dizemos que limite de f de x com x tendendo a p pela direita é mais infinito quando para cada c positivo existe um delta positivo tal que x no domínio de f e x menos p maior que zero, menor que delta, sem módulo, né? Que aí o x maior que p, né? Implica f de x maior que c, tá? Se para todo c positivo existe um delta positivo, tal que essa implicação é verdadeira, aí você diz que o limite de f de x com x tendendo a p pela direita é mais infinito. E você escreve assim, ó, mais infinito é o limite de f de x com x tendendo a p pela direita. Ok? Ok? E com x tendendo a p pela esquerda. Como é? Com x tendendo a p pela esquerda é mais infinito quando para cada c positivo existe um delta positivo tal que p menos x, porque aí o x tem que ser menor que p. Implica essa aí. E nesse caso você escreve isso. Tá? P pela esquerda. Aí como tem C positivo, também tem o limite sendo o quê? Menos infinito. Aqui é mais infinito, tá? E quando é que é menos infinito? Eita, tá lascando. Aqui a ceboseira tá grande, hein? O limite é menos infinito quando para cada C o quê? Hã? Não. Limite é menos infinito quando para cada o quê? C menor que zero. Menor que zero. Existe um delta positivo, tal que isso aqui implica o quê? C menor que C. Ok? Tá certo? Agora, sem muita... E aí você escreve que mais infinito, menos infinito, você já sabe a notação, tá? Agora veja o seguinte, ó. Para não... Então, observe uma coisa. Você pega um P real, dado P real, tá? Dado P real, dados, né? Dados. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Dados, P o número real,
e n par nos naturais não nulos, eu pergunto, quem é o limite com x tendendo a p de 1 sobre x menos p elevado a n? Quem é? Mais infinito. Mais infinito. Tá certo? É mais infinito. Bom, eu vou até mudar um pouquinho. Primeira coisa, eu vou colocar assim. Quem é o limite, tá? Com x tendendo a p de x menos p elevado a n. Quem é? Dado p real e n par, quem é o limite? É zero. Só que eu vou acrescentar uma informação aqui importante desse zero. Qual é? É que esse limite é zero mais. Significa que esta função tem limite zero por valores positivos. O que significa esse zero mais? Que isso está tendendo a zero, mas está tendendo a zero por valores maiores que zero. Tá? Dá uma parada aqui e suponha que limite de f de x com x